Tô de volta às mídias sociais da TNT Esportes para falar sobre Neymar na pré-lista da seleção brasileira. Já faz tudo aquilo que você está acostumado a fazer aqui nas mídias sociais da TNT, curtir, compartilhar, se inscrever, deixar o like, deixar o gostei, porque é o tema que a gente vai tratar aqui. Notícia dada em primeira mão pelo veículo Diário do Peixe, que é um veículo que faz a cobertura especializada centrada no Santos, de que o Santos já foi informado de que Neymar está na pré-lista de Carlo Ancelotti para a última rodada de eliminatórias, que vai ser no mês que vem. O Brasil enfrenta o Chile no Maracanã e viaja para enfrentar a Bolívia lá no pertinho do céu, lá em El Alto, a mais de 4.000 metros de altitude. E aí, neste fim de semana, durante este fim de semana, a CBF vai repassar à FIFA a pré-lista, né? Aquela lista de mais de 50 nomes, que faz uma espécie de pré-convocação para a convocação de fato que será no próximo dia 25, e Carlo Ancelotti vai convocar 23, 24, 25, não sei quantos, vai convocar os jogadores para esses últimos duelos da data FIFA. E a informação trazida pelo Diário do Peixe, dando aqui os devidos créditos, é que Neymar Júnior está na pré-lista e que o Santos já foi informado. A reportagem do Diário do Peixe, ela não traz informações adicionais de outros nomes que estão na pré-lista. E a gente tem que lembrar que na última convocação de Dorival Júnior, a pré-lista foi oficialmente divulgada, né? Então ali se criou essa dúvida se ia divulgar, se não ia. Quando o Ancelotti assumiu, não houve essa divulgação dessa pré-lista. Até alguns nomes vazaram aqui e ali, por quê? Porque o clube do jogador é informado que o jogador está na pré-lista. E aí começa os setoristas, a galera que tem acesso, que tem fonte, começa a descobrir um aqui e outro ali. Na última convocação do Dorival Júnior, houve a CBF, para não correr o risco de vazar um nome ou outro, ela divulgou. Na do Ancelotti isso não aconteceu. E aí, agora tem essa informação vinda do Diário do Peixe que o Santos já foi informado que o Neymar vai estar na pré-lista. Como eu encaro isso? Encaro de forma natural, volto a dizer, tenho falado isso em toda a programação aqui da TNT Esportes. Na minha visão, o Neymar é o jogador mais diferenciado tecnicamente que o Brasil tem ainda à disposição. Essa é a minha visão, né? Ah, mas é que o Neymar não é confiável do ponto de vista físico. Verdade. Ah, a gente não sabe quando pode contar com o Neymar aqui e ali. Verdade. Mas do ponto de vista de referência técnica, qualidade, para mim, o Neymar ainda é o jogador com mais qualidade da seleção brasileira. E na minha visão, o jogador com mais qualidade tem que estar convocado desde que esteja jogando naturalmente. Quando o Dorival Júnior convocou o Neymar lá em março, houve uma certa polêmica e houve uma certa divisão entre dizer que Neymar devia ser convocado e outros que disseram que era um absurdo o Neymar ser convocado. Eu achei que fazia sentido a convocação do Neymar em março. Vale lembrar, ele tinha retornado ao Santos em fevereiro. Eu achei que fazia sentido para o ambiente, para você ter o Neymar de novo no ambiente da seleção brasileira. Acho que o Dorival errou em não em convocar, mas acho que ele errou em dizer que estava chamando o Neymar para montar o time ao redor do Neymar. Esse pensamento, nessa coisa específica, eu acho que o Dorival Júnior errou. Chamar o Neymar naquela ocasião, mesmo com ele recém-retornado, tanto ao futebol brasileiro, quanto, até com um pouquinho mais, recém-retornado da lesão do ligamento cruzado, ele tinha voltado lá no Al Hilal em novembro, aí depois tinha tido uma lesão muscular um pouco mais séria, e estava voltando no finalzinho de janeiro, ali estava voltando a jogar, veio para o Santos, fez 7 jogos seguidos no Santos, e aí tem muito questionamento sobre esse aproveitamento. O Dorival foi lá e convocou. Quando convocou, teve que cortar
porque foi o momento em que o Neymar se machucou e aí ficou fora jogou contra o Red Bull Bragantino nas quartas de final do Paulista, já não jogou contra o Corinthians na semifinal e aí ficou um tempão afastado até voltar contra o Atlético Mineiro e se machucar de novo. Então, pra gente não ter... Na verdade, ele voltou contra o Fluminense, né? Ele volta contra o Fluminense, entra no segundo tempo, contra o Atlético Mineiro ele começa jogando na Vila Belmiro e aí se machuca e fica mais um tempão machucado. Então, para recapitular, eu acho que o Dorival acertou em chamar o Neymar em março. Acho que ele errou em já pensar e produzir o trabalho com o Neymar, com o time girando em torno do Neymar. Naquele momento não tinha não tinha condição física e não tinha sequência para isso. Acho que o Ancelotti acertou integralmente na primeira convocação dele em não chamar o Neymar. Acho que ali era o Neymar voltando ou em vias de voltar da segunda lesão, né? A primeira lesão é o pós-jogo com o Bragantino, a segunda lesão já no período Santos, né? Já no período com a camisa do Santos. A primeira lesão é pós-jogo contra o Bragantino, a segunda lesão é após ter voltado contra o Fluminense, ter machucado no primeiro tempo ali com 15, 20 minutos de jogo contra o Atlético Mineiro. Então, ali acho que o Dorival acertou em chamar, errou em fazer o time jogar em função dele. E o Ancelotti acertou em não chamar o Neymar na primeira convocação. De lá para cá, o Neymar vai, neste fim de semana, no domingo, para o 7º jogo seguido como titular do Santos. E nos 6 anteriores, ele jogou os 90 minutos. E nos 6 anteriores, ele teve participação preponderante nos resultados positivos que o Santos conseguiu. Foi assim na vitória contra o Flamengo, foi assim na vitória contra o Juventude, na vitória contra o Cruzeiro, acho que ele nem jogou tão bem assim, mas ele participou do jogo com intensidade, com força. Então são 6 jogos seguidos do Neymar jogando 90 minutos. No momento que eu estou gravando esse vídeo, no início da tarde de sábado, a projeção é que ele jogue normalmente contra o Vasco domingo no Morumbi. Então, nesse cenário, com o Neymar jogando com essa regularidade, na minha visão, normal e esperado e, não vou dizer obrigatório, para a gente não criar um cenário ali de se não convocar o Neymar é fim do mundo. Talvez até tenha gente que ache, mas é um cenário em que a convocação do Neymar se impõe. Do jeito que está a convocação do Neymar pelo Ancelotti se impõe, e o Ancelotti que ligou para o Neymar para falar sobre a não convocação na primeira lista, já dá esses indicativos, tendo o Neymar na pré-lista. É isso, essa é a minha visão, entendo quem pensa o contrário. Você pensa o contrário? Vem aqui no comentário e diz, e bota os seus argumentos. Debate de futebol é assim, futebol não tem gabarito no futebol. No futebol visões, no futebol são visões, são impressões. Então é isso, você discorda de mim? Vem no comentário aqui e aí faz aquilo que você está acostumado a fazer aqui nas redes sociais. Dá o like, dá o gostei, curte, segue, se inscreve, compartilha, dá o joinha, tudo isso, porque é importante aqui para a gente ter o engajamento e para as plataformas verem que você está gostando do conteúdo. Obrigado demais pela audiência. A qualquer momento a gente volta aqui com outro vídeo na TNT Esportes. Um abraço, tchau.